Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo e amigo do nosso YouTube AD Alvorada. Glória a Deus pela sua vida, estamos felizes por estar aqui para compartilhar esta escola bíblica com você. Nós vamos falar sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, é o tema da nossa lição nesse trimestre. Nós estamos falando de biografias de personagens extraordinários, homens e mulheres, que tiveram experiências maravilhosas. E essas experiências, e esses depoimentos desses irmãos, eles nos fortalecem para os nossos dias atuais. Desejo que você seja edificado através desta palavra, que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento bíblico, e assim podemos caminharmos nossa jornada cristã. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Então, eu acho que é uma lição, acho não, tenho certeza que é uma lição atual, necessária para a nossa aprendizagem. Quero agradecer ao pastor Washington por nos dar essa oportunidade de estar aqui nessa escola bíblica. Agradecer também ao nosso pastor presidente Antônio Campas e todos os ministros. Quero agradecer também ao Diogo, agradecer todo nossa equipe de audiovisual e todos os professores a qual nós intercalamos e dividimos as aulas. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Na nossa lição de hoje, nós vamos falar de um personagem muito interessante, Caleb. Não sei se você já ouviu falar de Caleb, mas nós hoje vamos estar falando de Caleb, desse personagem, e o tema é o seguinte: Caleb, um homem que não desistiu das promessas de Deus. O que nós vamos estar aprendendo um pouco nessa lição? Sobre perseverança, sobre confiança, sobre fé, sobre não dar importância para os ruídos, para o que as pessoas falam à nossa volta, e sim, permanecer confiante nas promessas de Deus. Então, eu acho que isso é uma lição empolgante, que vai nos inspirar confiança. Bom, se você tiver aí a sua Bíblia, ou um bloco de anotação, vamos lá? Então, hoje nós vamos falar em dois textos. Nós vamos falar no livro de Números, capítulo 14, verso 24, e depois nós vamos para o livro de Josué, a partir do capítulo 14, do versículo 7 ao 10. Essa lição, eu acredito, quando eu estava lendo ela, era inspiradora. Vamos lá? Então, aqui, lá em Números, capítulo 14, versículo 24, diz assim: Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra e que entrou, e a sua semente possuirá em herança. A sua semente está falando da descendência. Josué capítulo 14, verso 7 diz: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, essa fala de Caleb, quando Moisés, servo do Senhor, enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 14, Josué 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou a Moisés, andando Israel no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Glória a Deus. Aqui, nessa história de perseverança, olha que interessante. Só nesse texto aqui, nós já entendemos que quando ele recebeu essa promessa, e ele aguardou, e para se cumprir, se passou-se 45 anos de perseverança, de confiança, de andar na presença de Deus, não desistir, não ouvir as falas das pessoas e também não se desencorajou de estar buscando ao Senhor. Josué capítulo 14, verso 11 diz assim: E ainda hoje, ele falando, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, na qual minha força era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Ele estava querendo dizer o quê?
eu estou com 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor de quando eu recebi essa promessa. E eu estou disposto, eu estou forte. O Senhor me preservou. E é a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Uau! Um homem inspirador. Na apresentação, na introdução, nós vamos falar sobre Caleb, o filho de Jefoné, um dos servos mais fiéis e corajosos líderes de Israel, destacado por sua fé inabalável e determinação, com um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar Canaã. Lembra da história? Quando nós lemos a história, lá no livro de Números, a partir do capítulo de número 13, nós vamos ver que o povo chega e o povo tinha uma promessa de herdar a terra prometida. E aí se separa alguns nobres, cada um de uma tribo. E todos esses homens que foram separados, eles foram para espiar a terra, eles foram para ver e constatar. Só que o que aconteceu? A Bíblia diz que eles chegaram lá e constataram que a terra era realmente boa, fértil. Os cachos de uva eram grandes. Tudo que se plantava ou que se produzia naquele lugar era extraordinário. Porém, alguns daqueles homens, eles viram os moradores que havia lá, que nós vamos falar um pouco, que eram gigantes, filhos de Anaquim, eram homens fortes de guerra, e algumas cidades fortificadas. E esses homens, na verdade, eles tiveram um posicionamento diferente. Eles entenderam que eles não iriam conseguir conquistar, tiveram medo. E aí nós vemos aqui, continuando a lição, como um dos 12 espias foi espiar por Moisés para explorar Canaã. Caleb, junto com Josué, defendeu com ousadia que o povo confiasse em Deus para conquistar a terra prometida, apesar dos desafios. Lembra que eu falei? Sua confiança no poder divino lhe valeu a promessa de dar a terra que pisou, que nós lemos lá em Números 14, 24. Aos 85 anos, com vigor inalterado, Caleb reivindicou a conquista de Hebrom, a promessa que estava sobre a vida dele, tornando-se um exemplo eterno de perseverança, lealdade e fidelidade a Deus, pela conduta dele. Caleb é um exemplo que devemos prosseguir, avançar e persistir, mesmo quando todos os outros recusam ou estão com medo, cheios de pessimismo e de incredulidade. São pessoas que, na verdade, e a gente convive com muitas pessoas que muito parecidas com esse tipo de conduta e comportamento negativo. Pessoas que nunca acham que as coisas vão dar certo. Pessoas que sempre são negativas, porque alguma coisa ocorreu na vida delas, que elas se tornaram essas pessoas pessimistas, sem ter a confiança, muitas vezes até nela mesmo. Às vezes, as circunstâncias, existem situações que nem existem ainda, e a pessoa ela já começa a sofrer por ansiedade, pré-ocupação, ou seja, preocupação, pré-ocupação. Começa a se ocupar antecipado de situações ainda que não aconteceu. E isso gera frustração, gera desânimo, e aí essas pessoas, infelizmente, elas têm um poder de influenciar outras pessoas de uma forma negativa. Aqui nós vemos que eles estavam indo debaixo de uma promessa. A única coisa que Moisés falou, vocês vão espiar a terra. Mas Moisés tinha consciência de quem tinha prometido a terra era Deus. A diferença que nós estamos estudando aqui, nesse dia, é que nós vamos ver a conduta de Caleb, que ela é diferente. A conduta de Josué, ela é diferente. Então, de 12 homens, somente Caleb e Josué olharam, viram sim os gigantes, viram que a terra era boa, só que eles não deixaram o medo, a angústia, essa situação, como é que é a palavra? Contaminar eles. Eles acreditaram naquele que prometeu. E assim a nossa vida. Às vezes nós vamos observar algumas coisas que nós não podemos desistir antes de tentar. Acho que a palavra é essa hoje. Desistir antes de tentar. Eram 12 espias, um de cada tribo, mas 10 não prevaleceram. Apenas Caleb e Josué. E aí, quando você vai ler a história, nós pegamos
e vamos relatar a história de Josué, no livro de Josué, que nós vamos estudar o livro de Josué, nós vamos observar que muitas dessas pessoas que não acreditaram, realmente não entraram na terra. Mas Josué e Caleb e seus descendentes entraram na terra de Canaã. Eu tenho um texto bíblico que está, vamos lá, para nós lermos aqui, ó, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, do verso 16 a 19. Vamos lá? Olha que interessante. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés? Uma pergunta. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? 19. A quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso, ou seja, entrar em Canaã. Ora, não foi aqueles que se mantiveram desobedientes, desacreditados, incrédulos, essa é uma colocação minha, aqueles que não acreditaram na promessa? Aí o 19 diz assim: concluímos deste modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida, por causa da incredulidade. Então, quando nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele relata e ele fala desta lição e da incredulidade desses espias. E o pior, irmãos, que assim, muitas coisas, muitas condutas dessas pessoas refletiu também nas suas famílias. Porque o povo ficou revoltado, houve uma rebelião, como que as pessoas ficaram todas reclamando, como dizer assim, ó, saímos do Egito, lá estava difícil, agora vamos ter que enfrentar gigante. Ó, eles falaram que lá nós não vamos ter chance. E aí isso inflamou, isso trouxe um pessimismo para todo o arraial de Israel. Então, diante das palavras das pessoas, o que nós temos que ter, irmão Marco? Eu falo para você o seguinte: a fé que dá vitória. A diferença de Josué e Caleb é que eles tinham a fé da vitória. Porque assim, irmãos, quando Deus faz uma promessa para mim e para você, nós observamos aqui, se nós só basear nesse primeiro versículo que nós lemos, quando Caleb ele recebe a promessa, ele tinha 40 anos, e quando ele faz essa reivindicação que nós lemos aqui, para ele ter a terra de Hebron com 85, você já entendeu. Olha, se passou 45 anos, nós estamos falando aqui de Caleb. Aí que está a questão. Aquele que é fiel, aquele que espera em Deus, ele está esperando, porque a fé que dá vitória é o que quer dizer? Haja o que houver, não podemos nos deixar desfalecer. Na nossa confiança em Deus, é em Deus que eu e você vamos confiar. Precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, se quiser que Ele também faça por nós aquilo que nós queremos, ou que se cumpra as promessas que nós... tem promessa que ela está dependente, a promessa ela é estabelecida, mas eu tenho que estar na condição de receber essa promessa, ou seja, existe um propósito, esse propósito é de Deus, mas eu tenho que passar o processo para receber este propósito. Deus tendo promessa para o seu povo, ainda que ande por fé e não por vista, nós temos que andar por fé e não por vista. Ou seja, resumindo, precisamos nos motivar pela palavra de Deus e não olhar para trás, nem para os obstáculos, mas avançar para o alvo. Filipenses capítulo 3, vamos lá? Esse versículo é maravilhoso. Aos Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 14, dizendo assim: uau, não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, aleluia, buscando alcançar aquilo, para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo falando. Irmãos, não pense o que eu mesmo já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Isso é perseverança, é confiança e fé. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Alvo aqui, nesse texto, na palavra grego se chama Scopus. Scopus era a ilustração que ele está dando, prossigo para o alvo, ou
em outras traduções diz assim, eu corro para o alvo. Paulo ele está dando uma ilustração do corredor, do atleta mesmo, que na pista, lá na frente tinha um escopo, era colocado como que se fosse uma bandeira lá no final, vamos fazer um pensamento aqui, vai 500 metros, era colocado aquele escopo, aquela bandeira lá no final, aqui de trás, esse atleta, esse corredor, ele olhava, ele via lá longe, esse escopo, essa marca, nessa bandeira. Então, quando ele saía na sua corrida, conforme ele ia correndo, ele ia olhando para aquele alvo. E conforme ele ia ganhando distância, ou seja, avançando para o alvo que Paulo está falando aqui, ele percebia que ele estava se aproximando. Quem é o alvo da minha vida e da sua vida? O nosso alvo é Jesus. A nossa caminhada cristã, qual é a nossa caminhada? Qual é o nosso alvo? É olhar mesmo, os escopos, é a salvação, a eternidade, a promessa que eu e você estamos debaixo dela. Irmão Marco, mas diante dessa minha caminhada, pode surgir dificuldades? Pode surgir algumas empecilhos? Sim, mas nós vamos continuar a nossa caminhada, porque aquele que prometeu, que vai nos dar o galardão, olha que Caleb estava esperando, ele estava debaixo de uma promessa, ele falou assim, eu tenho uma promessa para mim, para minha descendência. Nada mudou, irmãos, nós, a igreja hoje atual, nós temos também uma promessa, e fiel é aquele que cumpriu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a minha corrida, a sua corrida, é sim perseverar, é sim chegar ao final. E quando se fala em corrida, hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas querem estar em destaque, tem que se aparecer. Então, quando nós falamos em corrida, no pódio tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas não é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, não é isso. Não é o pódio. A questão da minha corrida e da sua corrida é chegar ao final, irmãos. Entendeu? Não precisa destaque, não precisa pódio. Se eu e você, nós chegarmos lá no final, nós receberemos a nossa coroa de glória. Aqui nessa lição que nós estamos estudando, nós vemos assim que a falta de visão leva ao fracasso. Qual era a falta de visão? Foi dos espias, foi das pessoas acreditarem, foi falta de visão que levou todos ao fracasso. Ou seja, esse espírito de timidez, de covardia, de temor entrou no coração daqueles homens na hora que viram aqueles homens gigantes. E eles se consideraram impotentes, insignificantes. Por quê? Foi de falta de fé, de acreditar. O que eles esqueceram? Olha que interessante, eles esqueceram que quem estava dando as ordens, quem era o comandante, era o Senhor dos Exércitos. Era o Deus que estava orientando Moisés. Aí que está a diferença. Eles se esqueceram de quem vinha a orientação. Eles se esqueceram que foi o mesmo Deus que tirou eles com o Egito, lá com sinais, com maravilhas. O que eu quero trazer hoje para nós pensarmos? Que Deus ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, como teve na de Caleb. Então nós temos que ter os olhos da fé. Sabe por quê? Porque Josué e Caleb foram os únicos que olharam para a terra prometida e já com a perspectiva que aquela terra Deus ia dar. Eu quero trazer uma palavra para você nessa lição. Não desista. Não desista da tua família. Não desista dos seus projetos. Não desista do seu futuro. Pode parecer que está tudo perdido, as pessoas falaram tudo ao contrário, mas deixa eu falar, Deus dá a última palavra, se Deus está contigo, as coisas vão entrar no eixo. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, de repente você está falando assim, irmão Marco, eu me sinto fragilizado, eu não tenho sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para você, batalhas elas vão aparecer, nós vamos vencer. Lembra quando Davi enfrentou Golias? Golias chegava todo dia lá em frente ao arraial, provocava todo mundo por vários dias. Um dia chegou lá Davi, foi levar os pães, os queijos lá para os seus irmãos, e ele falou, que é esse circunciso aí que está afrontando? O povo falou, ele vem todo dia aqui. Aí tinha uma promessa que quem vencesse aquele gigante, a família ia ter isenção de impostos, ia casar com o filho do rei. Tinha algumas promessas de homens. Mas Davi, ele falou assim, quem é esse circunciso? Eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Essa que é a grande diferença. O gigante, ele pode aparecer. Nós podemos ser pequenos, mas nós vamos em nome de Jesus, e o gigante vai cair, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que eu aprendo com isso?
Não é as promessas de homens, o que prevalece é a promessa de Deus. O que os homens vão fazer por nós são bênçãos que Deus vai mover as pessoas para nos abençoar. Mas a primeira confiança minha e sua tem que estar em Deus. Então nós vemos assim que essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Caleb não olhou para as circunstâncias, ele se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no seu coração a confirmação de Deus. Uau! Então, irmãos, as oportunidades aparecem nas dificuldades. Então vai aparecer oportunidades para mim, para você nas dificuldades. Então os otimistas, as pessoas que têm fé, eles enxergam oportunidades nas dificuldades. Mas os pessimistas têm dificuldade também nas oportunidades, porque ele não acredita nem nele. Olha a diferença. E aí nós vemos, eu lembrei aqui de um negócio muito interessante. Aconteceu com uma pessoa, me lembrei agora. Por isso que assim, as oportunidades aparecem nas dificuldades. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que ele fez um trabalho e ele não foi pago. E aí a gente ficou chateado porque a gente entendeu que ele tinha sido enganado. E aí as oportunidades aparecem nas dificuldades. Essa mesma pessoa que não cumpriu esse compromisso com ele naquele momento, de fazer o pagamento pelo serviço prestado, indicou essa pessoa para um outro trabalho, muito maior e muito mais elevado. E essa pessoa hoje está trabalhando nesse trabalho maior e elevado, né? Porque o que aconteceu? As oportunidades aparecem nas dificuldades, coisas práticas da vida. Então, o que eu aprendo com isso nessa lição? Nunca escolha atalhos ou pule etapas para alcançar os seus resultados. O que podemos tirar com a lição da vida de Caleb não é a maneira como vemos as coisas, mas como reagimos diante delas. Caleb mostrou confiança em Deus e incentivou a nação a avançar. Aí que está a diferença do pessimista e daquele que é otimista. O otimista, ele é motivador, ele é aquele que impulsiona, é aquele que fala assim, vai dar certo, vamos juntos. Não é que vai dar certo, vamos juntos. Vamos de braços dados, eu estou com você. Então são as pessoas que confiam na promessa. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra. E aos 85 ele ainda não havia se concretizado. Apesar disso, ele declarava que ele declarou para Moisés que ele estava tão forte com 85 anos, como ele estava com 40, e que ele iria receber a vitória dele, que ele tinha forças para sair, para guerrear e entrar. Essa é a palavra para mim e para você nessa noite. O Senhor te dá força para sair, para guerrear e para entrar. Receba essa palavra nessa lição, nessa tarde. O Senhor prometeu, se o Senhor prometeu para mim e para você, não é o tempo que invalida. Uau! Não é o tempo que invalida. Porque o tempo certo é o tempo de Deus. Então nós vemos aqui que a disciplina surgiu um resultado. Caleb, além de ter fé e perseverança, ele era disciplinado. E isso contribuiu também para o seu crescimento espiritual, pessoal e espiritual, aguardando a promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. Desculpe, essa lição é tão maravilhosa, que até secou a garganta, assim, do entusiasmo que invade o coração. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo e amiga, Deus, Ele tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos debaixo dela. Então não desista, não desanime, diante de dificuldades, diante se alguma pessoa falar que não vai dar certo. Não coloque seu coração nisso. Coloque seu coração em Deus. Tá? Porque o nosso comprometimento com Deus é que vai nos dar solução e resposta e solução para as nossas causas. A sua família é de Deus. Os seus negócios são de Deus. Os seus projetos apresente a Deus. Se estiver em conformidade com a vontade de Deus, ninguém te segura. Deus abre porta, não tem porta. Deus, Ele tem as chaves. Nós estamos aqui porque nós estamos servindo ao Senhor. E nessa tarde, nessa lição, na conclusão diz assim: Caleb é um exemplo de fé e coragem.
Por sua fidelidade, Deus prometeu que ele herdaria a terra. E isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar suas promessas. Fiel é aquele que prometeu. Então, diante de hoje, dessa lição, não vamos nos dobrar diante das circunstâncias. Não vamos perder a nossa fé, mas que nós possamos servir ao Senhor. Permita-me fazer uma oração. Pai, eu quero agradecer o Senhor nesta tarde. Louvar e engrandecer o teu nome, por essa palavra, por esse ensino tão maravilhoso. Senhor, abençoa a minha casa, a casa dos meus irmãos. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão participando dessa escola bíblica. Aonde essa escola chegar, aonde essa palavra chegar. Meu Pai, que as dúvidas, as insatisfações, os medos e traumas sejam retirados. E tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro e tudo que é puro, meu Pai, venha na vida dos teus filhos. E isso nós vamos viver e praticar. E as conquistas, nós vamos tributar honra e glória ao Senhor. E nós agradecemos em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você estar conosco aqui na nossa igreja. Nós estamos na cidade de Santo André, aqui na rua Dracena 202. De domingo nós temos 2 cultos. Um às 9 da manhã e um às 18. Venha nos conhecer, será um prazer estar conosco. Até a próxima lição, que Deus vos abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, em nome de Jesus.